O ministro Gilmar Mendes, do STF, suspendeu as audiências de instrução que estavam marcadas para essa segunda-feira da Operação Rádio Patrulha. A decisão do ministro é liminar e acatou o pedido da defesa de Beto Richa. O ex-governador do Paraná é réu nessa operação por um suposto esquema de propina para desvio de dinheiro por meio de licitações no programa Patrulha do Campo para recuperação de estradas rurais do estado, segundo o Ministério Público do Paraná. Além disso, conforme as investigações da operação, empresários e pessoas ligadas ao ex-governador ofereciam dinheiro em troca de atos de ofício por parte de agentes públicos para vencerem as licitações. As audiências desta segunda estavam marcadas para ouvir os delatores. Então, repito, Gilmar Mendes suspendeu essas audiências, tá? Relativas ao caso do Beto Richa. Ele atendeu ao pedido de defesa do Tucano. Claro. Só para deixar claro, não é novidade, não é surpresa para ninguém. Daqui a pouco a gente comenta. Segundo o advogado Walter Bittar, que defende o ex-governador, o direito de defesa do réu foi cerceado por não terem sido liberadas todas as delações contra Richa. E já que falamos sobre Gilmar, ele disse ao Correio Brasiliense que as condutas de integrantes da Lava Jato evidenciam a existência de uma organização criminosa. Na Lava Jato? Na Lava Jato, sim. Aspas, a impressão que eu tenho é que se criou no Brasil um estado paralelo. Se a gente olhar esse episódio do Deltan e Toffoli, para ficarmos ainda nas referências que o procurador faz, dizer eu tenho uma fonte na Receita e já estou tratando do tema significa o quê? Significa que estou quebrando o sigilo dele. No fundo, um jogo de compadres. É uma organização criminosa para investigar pessoas. Fecha o aspas. Está definindo o que ele julga ser a Lava Jato. Agora, um estado paralelo é um estado em que o ministro do Supremo Tribunal Federal, só por selo, pode caluniar integrantes de uma investigação que combateu a corrupção no Brasil, de uma operação que combateu a corrupção no Brasil e prendeu um corrupto lavador de dinheiro que chegou a ser presidente da República. Então isso parece ser um estado paralelo, Augusto, um estado que o ministro do STF acusa sem qualquer consequência para ele, chama os outros de organização criminosa. Veja só que absurdo, com base aparentemente é com base em mensagens roubadas, né? Nas supostas mensagens, e não só nas supostas mensagens. Zé Maria, me corrija aqui se eu estiver errado, porque para mim ele está relatando o que ele depreendeu dessas mensagens. Então, é uma acusação criminal baseada numa interpretação que obviamente contém ilações de mensagens roubadas que não foram sequer periciadas e autenticadas. Então, essa liberdade que o Gilmar Mendes tem para atacar todo mundo, atribuindo crimes às pessoas, é que é o verdadeiro estado paralelo. Então, a gente está, em alguns momentos, sob um regime autoritário do Poder Judiciário, Augusto. Serei breve. Deixa eu só fazer o parênteses que o Beto Richa é tucano e Gilmar Mendes foi colocado lá no governo do PSDB pelo Fernando Henrique Cardoso no Supremo Tribunal Federal. E ele está aí mais uma vez, então, atendendo ao pedido da defesa do tucano. Diga-se, Augusto. Eu vou ser breve. Pela mesma linha de raciocínio vou seguir a mesma linha de raciocínio do Gilmar Mendes. Como você caracteriza a formação de quadrilha ou bando, né? Se você tiver 3 ou mais pessoas, mais de 3 pessoas, é isso, Zé? Mais de 4. Mais de 4, mais de a partir 3. de 4. Que se reúnem para tramar delinquência, né? A segunda turma do Supremo, enquanto foi controlada pelo pessoal controlado pelo Gilmar Mendes, em parceria com Dias Toffoli e o Lewandowski, toda vez que ele se encontrasse com o Marco Aurélio de Mello ou com o Alexandre de Moraes, eles poderiam ser presos por formação de quadrilha ou bando, porque eles estavam tramando alguma ilegalidade. Zé Maria. É muito difícil, né, imaginar que ele tenha acesso a situações que a gente não conhece, né, ou íntegras de diálogos que a gente não viu, porque o que nós vimos até agora não existe nada do que ele está relatando. Ele está entendendo que os procuradores investigaram ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso, teoricamente, é grave, sim, porque só se investiga, pelo menos a Constituição determina, só se investiga um ministro do Supremo Tribunal Federal com autorização do próprio Supremo Tribunal Federal
E a competência é a Procuradoria-Geral da República, e não primeira instância, que é o caso da Justiça Federal de Curitiba. Então, seria sério. Ou ele sabe de coisas que a gente não tem conhecimento ainda, né, de processos que tenham sido montados, o que eu acho impossível. O Deltan Dallagnol não faria uma coisa assim. Os procuradores da Lava Jato jamais investigariam ministros do Supremo Tribunal Federal, porque eles sabem que isso poderia colocar a perder todo o trabalho. Era tão evidente o cuidado, inclusive, do juiz Sérgio Moro, do então juiz Sérgio Moro, de que durante o depoimento, quando alguém citava foro privilegiado ou deputado, ou menina, ele parava, não, para que o processo não subisse para o Supremo. Porque eles sabiam que se o processo subisse naquele momento para o Supremo, a Operação Lava Jato seria interrompida. É tanto que os que vieram estão até hoje e não foram julgados. Ninguém foi preso, julgado aqui no Supremo, né? Então, é grave o que o ministro do Supremo fala, demonstra ali um desabafo, sim, né? No sentido de que ele e a mulher dele foram investigados, e eu acho muito difícil que isso aconteça. Formação de quadrilha é pesar demais, né? Isso aí é uma alucinação, não tem nada a ver. O que tem, e eu falo desde o início... organização criminosa, ele diz. Mais grave ainda do que formação de quadrilha. Pois é, não, ele que fala. Formação de quadrilha é o que eu acho que ele podia ser acusado disso pela linha de raciocínio que ele usa para acusar levianamente o Deltan. E eu acho o seguinte, que ele falou demais, não é assim, ninguém investigou ministros do Supremo Tribunal Federal, ou ele sabe de situações que a gente não sabe. O que eu sei é o seguinte: a inveja, gente, ela mata, ela desmoraliza e ela persegue e também muda o curso da história. Desde o início lá eu tenho falado, né? O processo de inveja contra o ministro, então juiz Sérgio Moro e os procuradores é evidente. Os ministros do Supremo falavam desse grupo de Curitiba com a inveja que chegava babar, sabe? De tanta inveja. Então, é isso. Incomodou, sim, a Lava Jato, aquele grupo de procuradores, representantes da Receita Federal, um juiz que decidiu não ser omisso. Esse grupo incomodou, sim, os poderosos aqui em Brasília, e esta que é a verdade.